Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 9 de março de 2025. Putin tem que sofrer derrota militar para parar com a guerra. Quero convidá-los a inscreverem-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários, é importante. Você vê aqui a verdade, a maior motivação para se inscrever no canal. Eu conto com você. Muito obrigado. À medida que aumentam as especulações sobre possíveis possíveis negociações ainda não estão certas, não se sabe como isso vai terminar, negociações de paz ou de cessar-fogo para acabar com a invasão russa na Ucrânia. É importante entender a natureza dessa guerra desencadeada pelo ditador da Rússia. Desde 2014 e depois na sua segunda fase, mais violenta, mais criminosa, mais desumana, há 3 anos atrás. Crucialmente, esta não é uma guerra convencional por terra que pode ser resolvida oferecendo concessões territoriais limitadas. Os objetivos de Putin são muito mais ambiciosos. Ele está travando a guerra atual para minar a arquitetura de segurança internacional, notadamente a da Europa, que existe hoje, e substituí-la por uma nova ordem mundial, onde um punhado de grandes potências é capaz de dominar seus vizinhos, onde ele se considera uma grande potência. Não porque a Rússia é uma potência econômica, porque não é. O PIB dela, que era de 2 trilhões depois dessa guerra, deve estar menor. Eles vão divulgar um PIB alto, mas são números certamente falsificados. Desde o lançamento da invasão em larga escala da Ucrânia em fevereiro de 2022, Putin tem repetidamente delineado uma visão para uma nova ordem mundial multipolar. Na realidade, esse multipolar que ele imagina é um pequeno grupo de nações, tais como a Rússia, os próprios Estados Unidos da América e também a China, que poderiam fazer o que quisessem na sua área de influência. Esse é o sonho do ditador russo e ele trabalha para isso, e a guerra na Ucrânia começou para que ele conseguisse concretizar isto. Ao desafiar as fronteiras com a sua invasão da Ucrânia, o ditador russo visava remover um pilar central do sistema de segurança global de hoje e normalizar o uso da força militar em assuntos internacionais, que é uma coisa que no mundo civilizado não existia depois da Segunda Guerra Mundial. Se seus esforços forem percebidos como bem-sucedidos, isso estabelecerá um precedente que, na minha opinião, é muito desastroso, que vai encorajar regimes autoritários ao redor do mundo. O sonho de Putin de estabelecer uma nova ordem mundial se reflete em seu impulso para conversas bilaterais, agora que os Estados Unidos está tentando resgatá-lo, ou talvez já resgatou em conversas, e com os Estados Unidos da América para discutir o destino da Ucrânia e da Europa. No entanto, a gravidade disso é que ele está discutindo o destino da Ucrânia sem a Ucrânia, o destino da Europa sem a Europa, sem a participação de nenhum deles. Ele quer demonstrar que a soberania é negociável e transmitir a mensagem de que algumas nações são mais iguais do que outras, e Trump deu a ele essa colher de chá. As consequências dessa abordagem podem ser catastróficas para a Ucrânia, para a Europa como um todo, e com sérias influências negativas no resto do planeta. A ordem mundial que o ditador russo espera inaugurar, ela seria governada pelas leis de uma selva geopolítica, definida pela insegurança e agressão, e sem direitos humanos. Conflitos armados proliferariam ao redor do mundo, pois regras previamente aceitas de relações internacionais foram substituídas pelo princípio primordial de que o mais forte é o certo. A prosperidade econômica global sem precedentes das últimas 3 décadas também seria ameaçada, em meio a crescentes barreiras ao comércio e níveis recordes de gastos com defesa. Os únicos beneficiários óbvios seriam nações como a própria Rússia, que buscam adotar agendas revisionistas
e expansionistas. A situação de segurança internacional é agora tão grave e escalou a tal nível que não pode mais ser resolvida com apaziguamentos. A Rússia com a Rússia, ou buscando algum tipo de paz de compromisso. Em vez disso, a Rússia deve perder na Ucrânia, deve ser derrotada na Ucrânia e deve ser vista como perdedora para que ela não volte novamente a fazer isso novamente. No momento, no entanto, esse não é o caso. Pelo contrário, Putin está mais confiante do que nunca na vitória e não vê razão para acabar com a guerra. Ele está projetando forças ao redor do mundo e está construindo com sucesso uma coalizão de potências autoritárias, que inclui China, Irã, Coreia do Norte e agora com o apoio dos Estados Unidos da América. Lamentável isso. Que esse país, os Estados Unidos da América, no pós-guerra, sempre esteve ao lado das democracias, do desenvolvimento, do livre comércio, e agora ele está indo na contramão da história. Que agora eles estão compartilhando os objetivos de Moscou de derrubar a atual ordem mundial. Na frente doméstica, Putin teve sucesso em mudar a economia russa, e para uma economia de guerra. Esse foi o sucesso dele, mesmo com o sofrimento de outros setores da economia. E ele está se preparando abertamente para uma longa guerra. Ele quer continuar a guerra. Mesmo os ataques que a gente viu recentemente contra alvos civis, onde inocentes foram mortos na Ucrânia, também houve muitos feridos, e isso mostra que o ditador russo não está se preparando para uma negociação de paz séria. E está contando com a falta de determinação do Ocidente para confrontá-lo, ainda mais agora que Donald Trump está com ele. Para parar a guerra, Putin deve ser persuadido de que continuar a invasão da Ucrânia levará ao desastre para a Rússia. Isso requer uma série de medidas projetadas para enfraquecer a posição da Rússia, tanto econômica quanto militarmente. A perspectiva econômica da Rússia já está piorando com o resultado da guerra e pode se tornar mais séria se os líderes ocidentais tomarem mais medidas necessárias. No caso, esses líderes ocidentais terão que ser a Europa, porque os Estados Unidos da América já estão negociando para levantar, se não todas, pelo menos algumas sanções contra a Rússia, e algumas que são cruciais, são chaves. Há uma necessidade óbvia de maior coordenação entre Reino Unido e União Europeia e outros países envolvidos em sancionar o esforço de guerra da Rússia. Eu coloquei o Reino Unido separado porque ele não faz mais parte da União Europeia, mas ele deverá desempenhar nesse esforço um papel muito importante. Dificuldades econômicas por si só não levarão o ditador russo à mesa de negociações. Ele também deve ser forçado a confrontar a perspectiva da derrota militar. Isso exigirá uma grande mudança no pensamento entre os parceiros da Ucrânia. Atualmente, a Ucrânia se vê forçada a lutar uma guerra defensiva de atrito com o objetivo de infligir perdas inaceitáveis aos invasores russos. No entanto, Putin claramente tem uma tolerância muito alta para perdas, ele e a máfia dele incrustada no Kremlin. E também pode recorrer às suas reservas, mesmo que sejam mal treinadas, que ele costuma mandar para a guerra para morrerem naquelas linhas de ataque. Nessas reservas inexploradas, inclusive de tropas que ele pode também recrutar para repor os quase 900 mil baixas que ele já teve nesses 3 anos de guerra. Se a atual guerra de atrito continuar, a Rússia acabará, eu acho que pode até vencer, principalmente se houver muita carência do equipamento militar do Ocidente, porque até agora o que foi dado para a Ucrânia foi bom, mas não foi o suficiente para a vitória na guerra, apenas para defender-se da Rússia. Em vez disso, a Ucrânia deve ser equipada para derrotar a Rússia. Em todo o campo de batalha, em todo o teatro de operações, o exército ucraniano demonstrou repetidamente sua capacidade de derrotar a Rússia. Mas atualmente não tem as capacidades militares para transformar as vitórias locais em uma posição vencedora de guerra. Isso precisa mudar. Isso, na realidade, não aconteceu até agora porque o Ocidente não forneceu o suficiente, como eu disse, estou sendo redundante, e que deveria ter fornecido já no primeiro ano de guerra, que teria resolvido a situação.
Os medos ocidentais de escalada significam que a Ucrânia ainda está sendo negada uma ampla gama de armas e enfrenta restrições em sua capacidade de se defender. Tanto que sempre as armas vinham com atraso, eles disseram não para os F-16, depois mandaram, tem 15 lá, tem uns 15 agora lá, uma mixaria, né? Precisava muito mais para resolver a situação. Então sempre vão dando aos poucos. Os mísseis HIMARS também, os Patriot também, tudo a conta-gotas. Como resultado, muitas mortes também dos civis ucranianos, dos militares ucranianos, e com isso foi negada uma vitória rápida para a Ucrânia, que já poderia estar com paz no seu território. Como resultado dessa abordagem excessivamente cautelosa, a Rússia é capaz de travar uma guerra total contra a Ucrânia, com pouco medo de grandes contra-ataques dentro da Rússia. Putin também desfruta de vantagens esmagadoras em poder de fogo, incluindo força aérea dele é maior e mais avançada. Nenhum Estado membro da OTAN sequer consideraria lutar uma guerra sem poder aéreo adequado, que a OTAN tem poder aéreo adequado. Mas é exatamente isso que se espera que a Ucrânia faça atualmente, ou seja, para isso ela precisa receber os mais de 100 aviões F-16 que estão faltando, prometidos, né? Até agora o Ocidente tem armado a Ucrânia para sobreviver. Putin não encerrará a invasão até que se convença de que os líderes ocidentais estão determinados a armar a Ucrânia para a vitória. Requisitos militares da Ucrânia são bem conhecidos, de todos eles. Tudo o que falta é a vontade política necessária para agir. Isso significa fornecer jatos de combate, os famosos F-16, que todo mundo fala, mísseis de longo alcance, alcance maior inclusive do que os já fornecidos, blindagem e artilharia em grandes quantidades, juntamente com capacidades de drones e guerra eletrônica dramaticamente aprimorados. Isso é fundamental ao sucesso da Ucrânia e eu diria mais, ao sucesso da Europa. Ao fornecedor, a Ucrânia, ao fornecer ajuda militar suficiente, o Ocidente poderia finalmente obrigar Putin a repensar a guerra atual, ao mesmo tempo em que criaria uma força de dissuasão poderosa, capaz de impedir mais agressões russas. Qualquer coisa menos que isso vai criar, e está criando, aliás, uma pausa de hostilidades que Putin vai usar para se rearmar e se preparar para a próxima fase de sua guerra contra a Europa. A guerra na Ucrânia é uma guerra contra a Europa. O preço de deter a Rússia na Ucrânia é alto, mas será ofuscado pelos custos de uma nova ordem mundial, autoritária, sem direitos humanos, enganosa, se a invasão de Putin tiver sucesso. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, aqui você viu a verdade, inscreva-se. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil, paz e bem, paz para toda a humanidade.